Irmãos, Deus ele tem algo para falar aos nossos corações nesta noite, né? Então, uma das coisas mais importantes para Deus falar conosco é a gente estar com o coração aberto para a sua palavra. Deus ele nos trouxe aqui porque Deus ele tem a sua agenda. E a agenda de Deus não é a minha e não é a sua. A agenda de Deus é uma agenda totalmente diferente. Aleluias. Ele tem essa agenda através da sua palavra nesta noite para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem esteve por aqui pela manhã, o pastor ele deixou aqui a deixa, né? Falou algo aqui que com certeza os irmãos aqui vão pegar. Está no Evangelho de São João, o texto desta noite, capítulo de número 8, apenas alguns versículos que nós vamos tratar aqui. João, capítulo 8, apenas o primeiro versículo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se caso você não tem um exemplar da palavra do Senhor, você pode olhar para cá. Se puder trocar a tradução para acompanhar aqui, é a Revista e Atualizada. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Vamos ler de novo? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Mais uma vez. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Mais uma vez. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Podeis assentar, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, uma vez mais nós estamos diante de um texto que ele é muito notório e é muito conhecido de todos nós que comungam e que servem ao Senhor. Entretanto, existem algumas nuances importantes para nós refletirmos nesta noite, porque Deus ele sempre tem algo maravilhoso para nossas vidas. Nós olhamos aqui e quando nós bebemos uma água, a água ela pode parecer igual, mas no momento que você bebe a água, você sente algo diferente, porque nenhuma água, por mais que seja parecida, ela não é igual. Então Deus ele tem coisas diferentes para tratar conosco através da sua palavra. Nós estamos diante de um texto que ele é um pouco diferenciado dos demais evangelhos, a saber porque João ele foi aquele que caminhou com Jesus. João foi aquele que foi testemunha ocular de Jesus. João foi aquele que foi chamado de Boanerges, filho do trovão. E ele, de dentre todos os discípulos, ele era aquele mais jovem, o mais novo, fora chamado com 24 anos. O mais velho era o irmão de Simão Pedro, chamado André, que foi com 33 para 34 anos. Então a média era mais ou menos aí, entre 26, a média era de 28 anos, se a gente considerar o mais velho com o mais novo. Então aqui nós vemos um discípulo mais novo, que teve ali um contato direto com o Senhor Jesus e foi o único que morreu com morte natural. Embora
Muitos ali quiseram matar ele, colocar ele numa caldeira de vinagre, tentar matar ele, mas não podia, porque Deus tinha ali uma missão na vida de João acerca das coisas que iriam acontecer. Foi ele que escreveu a epístola, a primeira, a segunda e a terceira, estando ele em Éfeso. Ali muitos dos discípulos perguntavam para João: João, por que você, porque o Senhor, melhor dizendo, fala de tanto amor nas suas epístolas? E ele vai dizer para os discípulos, o historiador vai falar, é porque ainda não tem amado o suficiente. E foi chamado de discípulo, de apóstolo do amor. Então nós vemos aqui que era um homem que caminhou com Jesus, que viveu com Jesus, que presenciou com Jesus. Eram os três que estavam mais chegados com Jesus. E nós vemos aqui que João, dentre todos os evangelhos, ele tem algo diferencial. Por quê, pastor Michel? Porque ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu no ministério. Não que ele seja mais nem menos, porque os outros são biográficos, são contos, aquilo que vai ali peregrinando com situações que Jesus fez. Então nós vemos que os três primeiros são sinóticos, parecidos. O mais antigo é o de João Marcos, mas quando a gente olha para João, o evangelho, a gente vê uma textura diferente. A gente olha, a gente percebe ali o calor humano de uma pessoa que estava com ele. Então quando a gente olha para esse texto, a gente vai observar coisas muito importantes. Primeiro, a saber que Jesus já estava incomodando. Jesus já estava ali tirando a autoridade do sério, ou melhor, não as autoridades romanas, porque o Império Romano só queria ali de ter a sua indulgência, só queria ter ali a sua paga, só queria ter os seus impostos, como uma república, como um império que estava tomando conta ali daquela cidade. E nós vemos aqui que chamava a atenção eram os religiosos. Os religiosos não queriam perder o seu status. Os religiosos ali queriam de alguma forma estar em evidência. Mas Jesus, que era a luz do mundo, já estava em evidência há muito tempo. Nós observamos aqui no capítulo 7 que eles começam ali a questionar, eles começam ali a querer assuntar Jesus. Eles ali eram incrédulos, não acreditavam, ali persuadiam pessoas para que não acreditassem em Jesus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que no final do capítulo 7, depois você lê com calma, que eles mandaram guardas para tentar prender Jesus. E a Bíblia vai dizer que ao tentar prender Jesus, ele começa a ouvir as palavras de Jesus e volta: cadê ele? Vocês não trouxeram ele? Olha, nós não vimos ninguém falar da forma que ele falou. E os fariseus vão dizer assim: foste tu também, ou vocês foram enganados por suas palavras? Olha um coração duro. Uma pessoa com coração duro, dificilmente Deus ele vai fazer algo por ela. Então nós vemos, irmãos, aqui, que passado disso, Jesus ele começa a incomodar. E aqueles fariseus, eles começavam a arquitetar, eles começavam a planejar, eles começavam ali a estarem fazendo reuniões juntos para tentar entender como vai fazer para poder pegar Jesus numa esparrela. Assim conforme aconteceu com o profeta Daniel, quando chegou na Babilônia, estava ele, orava ali 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. E ali aquelas pessoas que estavam sendo incomodadas, por quê? Por causa do Espírito Santo na vida de Daniel, falando assim: vamos ver se não existe alguma coisa na lei do seu Deus, ou seja, vamos pegar ele naquilo que ele faz para o seu Deus. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus estava ali pregando a palavra, fazendo bem a todas as pessoas, e chega um certo fato que diante dele ele apresenta uma situação. Você vai acompanhar comigo na palavra aí, versículo de número 2. Isso é interessante, pastor, porque isso aqui é o pano de fundo. Jesus ele estava sendo perseguido. Fala comigo, perseguido. Fala para o seu irmão aí, perseguido. Quando você está perseguido, é sinal que você tem que botar mais o seu joelho em ação. E não chorar, e não reclamar, e não dizer que está todo mundo contra você. Porque se você tem algo com Deus, e se Deus tem algo contigo, você tem que começar a dobrar os seus joelhos, para que o milagre de Deus, as pessoas começam a ver na sua vida. E o que acontece? Ele vai para o Monte das Oliveiras.
E nós já vemos aqui, em nossos estudos, que o Monte das Oliveiras era onde prensava as azeitonas. E as azeitonas prensadas se transformavam em azeite. E era uma prensa ali amassado. Tinha uma roda como se fosse um pneu que ficava girando ali. E eles é como se fosse uma moinha. E ali eles passavam, as azeitonas eram prensadas. E tinha ali como se fosse um cano que trazia e levava o azeite para que pudesse colocar nas vasilhas. Entenda, irmãos, unção ela não vem de qualquer jeito. A unção não vem na vida de ninguém de qualquer jeito. Você também tem que pagar o preço para que ela chegue na sua vida. A unção ela vem com prensa. A unção ela vem com sofrimento. A unção ela vem com angústia. A unção ela vem através de calúnia. A unção ela vem através de difamação. A unção ela vem através de inveja. Sabe por quê? Porque você se coloca diante do Monte das Oliveiras e começa a glorificar ao Senhor. Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras porque tem o seu significado. Ele vai para ali para ficar em particular com o seu pai. Ele não queria estar com os discípulos, porque talvez os discípulos não entenderam o que iria acontecer. E muitas vezes, irmãos, você e eu, nós temos que ter um momento com Deus. E muitas vezes Deus vai deixar você sozinho, porque tem certas coisas que Ele vai tratar comigo e contigo no secreto. E determinadas coisas Ele vai te levar para a situação, porque ninguém vai entender, as pessoas vão julgar, as pessoas vão te maldizer, as pessoas vão te criticar por algo que Deus vai te levar para você fazer. E o que acontece, pastor? Acontece no versículo 2, que de madrugada ele volta novamente para o templo. De madrugada, ele passou a noite ali, ele virou a noite no Monte das Oliveiras. E na madrugada, ele volta para o templo, porque ele tinha compromisso em ensinar. Ele tinha compromisso com a casa do Pai. Ele tinha compromisso, mesmo sabendo que iria ter ali um revés contra ele. A Bíblia vai dizer aqui que ele chega no templo, o povo estava ali e ia ter com ele. E assentado ensinava. O evangelho ele tem que ser aprendido, ele tem que ser ensinado. Não basta ser apenas uma pregação. A pregação tem que ser ensino. Porque o ensino, quando ele entra no coração, nunca mais sai. E Jesus ensinava com alegria, com amor, com vontade. E a Bíblia vai dizer aqui, que no versículo de número 3, preste atenção, não foi à toa que ele foi no Monte das Oliveiras. Escuta essa, no versículo 7, no capítulo 7, a gente observa que tinha gente ali, entre aspas, no cangote de Jesus, para tentar matar ele, para tentar tirar a vida dele, para tentar abortar o ministério dele. Mas ele estava firme, ele sentia o perigo. Por quê? Porque Jesus ele não fazia nada da sua cabeça. Jesus ele ia consultar o Pai. E vocês não entenderam. Eu e você, antes de tomar qualquer atitude, devemos consultar o Pai. Quantas pessoas às vezes no calor do momento, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Calma aí, meu irmão. Você já consultou o Senhor? Você já entrou no seu quarto? Você já foi para o Monte das Oliveiras? Você já ficou a sós com Deus? Porque Moisés ele foi para o monte só para receber as tábuas da lei? Não. Ele foi lá porque queria estar perto de Deus. Porque no ministério, muitas vezes você tem que se isolar um pouquinho, porque tem muitas vozes. Muita gente falando ao mesmo tempo. E dentre essas vozes, pode ter pessoas que podem ser até de Deus, mas nem sempre vai falar as coisas de Deus. E você pode você pode ter o perigo de achar porque é de Deus, porque é homem e mulher de Deus, e que tudo aquilo que fala é de Deus. Não. A gente vai ver que Joabe, e eu já falei isso outras vezes aqui, era o general mais forte, era aquele que estava ali com Davi na guerra. Mas quando se tratava de ministério,
ministério, preste bem atenção, Davi ele se preocupou em ouvir a voz de Deus. Joabe estava junto com ele. Pode matar Saul porque Deus está te dando. Se fosse um crente meio barro, meio tijolo, né? Que acredita em tudo, vê tudo, né? Vai atrás de tudo. Realmente é Deus que está falando comigo. Vou matar. Não. Sabe por quê? Porque Davi ele tinha temor a Deus. Ele sabia o que era hierarquia. Ele sabia o que era chamado. Ele sabia que tinha um homem que estava ali porque Deus colocou ele. E sabia que ele ia chegar a hora dele. Ele não queria ter nas mãos dele o ministério manchado de sangue, porque ele tirou a vida de um ungido de Deus. Então tome cuidado com os Joabes. Os Joabes, eles não estão preocupados na causa da obra de Deus. Os Joabes estão preocupados com os títulos que a obra vai dar para ele. Toma cuidado com os Joabes. Os Joabes vão estar com você para poder se beneficiar da unção que Deus colocou na sua vida. Tome cuidado. Então, quando a gente olha para esse contexto, Jesus ele estava se preparando. Por quê? Porque estava pesado para ele. Ele já começou a perceber, ele já começou a entender ali que as pessoas entenderam que ele era o Filho de Deus, mas não queria sair do seu pedestal, não queria sair da sua repartição pública, porque estava incomodando. E a Bíblia vai dizer aqui que dentro daquele contexto de ensinamento que Jesus estava dando aos simples irmãos, porque tem pessoas que acham que sabe tudo. Eu sempre costumo dizer, tem pessoas que podem até saber muito, mas não sabe tudo. Pode saber muito, mas não sabe tudo. Então ali naquele momento que Jesus estava ensinando, que Jesus estava ali dando de comer a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali para ouvir a ele, vem aquelas pessoas que automaticamente seriam mestre também da sinagoga, mas de modo diferente. Depois de ter meditado, depois de ter ali raciocinado, depois de ter ali arquitetado com a sua mente peçonhas, com sua mente ali maligna, eles trazem uma mulher, que a Bíblia vai dizer aqui, versículo de número 3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Presta atenção, eles pegaram essa mulher em surpreendida, ou seja, no ato de adultério. E olha, irmãos, que coisa constrangedora. Você imagina nós nessa noite sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus e por essa palavra, e daqui a pouco entra dentro aqui, nós sobe a escada e de repente vem aqui e fale para nós, para o pastor, essa mulher aqui foi pega em adultério. Primeiro, irmãos, que coisa constrangedora. Primeiro, que coisa inapropriada. Jesus estava ensinando. Olha, irmãos, o teor da cabeça dessas pessoas religiosas. A religião, irmãos, ela muitas das vezes ela atrofia a pessoa. Porque Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, não a religião, e a verdade vos libertará. Traz essa mulher, pega em adultério, e coloca diante de Jesus. A Bíblia vai dizer que coloca ela em pé e fazendo a ficar em pé no meio de todos. Nós estamos no meio das mulheres. Nós estamos vendo uma mulher aqui, diante de todos. Aquela cultura machista. Hoje tem cultura feminista, e feminista é o antagonismo do machismo. Tem mulher que é feminista, então ela não pode criticar o machista, porque está em pé de igualdade. São polos extremos. Mas Jesus ele estava cuidando daquela mulher no silêncio. Enquanto ele estava ali pegando aquela mulher de isca, que foi forjado. Aquela cena foi forjada e eles não tiveram nenhuma misericórdia com aquela mulher. Pastor Michel, por que o senhor está dizendo isso? Porque na lei de Moisés vai dizer o quê?
que aquele que foi pego em adultério, eu vou pedir para que coloque Levítico de número 20 e versículo 10. Jesus, ele é o advogado fiel. Olha só, irmãos, os doutores da lei estavam querendo pegar Jesus na lei que ele próprio criou junto com o Pai. Então note que pegaram a mulher em adultério, mas aonde está o homem que adulterou com ela? Aonde está esse sujeito? Então leva-se a entender que isso foi um caso pensado, não pensando na mulher, mas pensando em pegar Jesus na própria lei. Mas eles não tinham ali a noção de quem era o advogado fiel. Ali ele vai dizer assim, olha a lei, também o homem que adulterar com a mulher de outro, haverá adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Cadê o homem? Porque eles forjaram a cena. Eles eram capazes de tudo, capazes de pagar para matar. Eram capazes de fazer o possível e o impossível para tirar pessoas do caminho deles. Então Jesus, ele sabia da lei. Jesus poderia ter falado para eles, olha, ela adulterou sozinha? Não. Mas ele também não queria colocar à prova também o homem. Ele queria mostrar algo mais importante. Acompanhe comigo, irmãos. Disseram, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés mandou, a lei de Moisés nos mandou que tais mulheres, olha só, sejam apedrejadas. E tu que dizes? Só faltava Jesus falar assim, é só a mulher que está lá na lei de Moisés? Ali. Então quando a pessoa quer fazer o errado, ele usa até a palavra de Deus para pecar. A pessoa quando quer fazer alguma coisa, acha que é doutor da lei, usa da própria palavra para tentar persuadir, mas ele estava lidando com o mestre dos mestres, igreja. Ele estava lidando com o Senhor Todo-Poderoso. Ele estava lidando com o dono da vida. Ninguém que passou pelo ministério de Jesus morreu. Abra a Bíblia porque você vai ver. Nos 4 evangelhos, ninguém morreu quando estava na presença de Jesus. Isso significa que ele é o dono da vida. O texto vai seguir e ele vai perguntar, e tu que dizes? Ele queria argumento. Mas presta atenção que eu aprendo com isso. Diante de acusadores, não dê crédito à acusação. Tem muitas pessoas se preocupando com acusadores. Acusação infundada da sua vida. As pessoas pensam que sabem tudo da sua vida. Só quem sabe é você e Deus. As pessoas te julgam, talvez pela sua aparência. Mas Deus é que vê o coração. Isso que é o problema do ser humano. Eles estavam julgando aquela mulher. E tu que dizes para poder pegar? Quando vier alguma acusação, quando vier alguma coisa na sua vida, fique quieto. A melhor forma que você tem que fazer é ignorar tais situações na sua vida. Jesus estava ignorando. Estava ali escrevendo na areia. Ouviu, fez ouvido de mercador por aquela acusação. Estava ali. E eles ali, ó, com o pezinho assim, ó. Já viu aquela pessoa que quer satisfação com o pezinho assim, ó? Só falta botar a mão na cintura. Esperando algo. Vamos, Jesus, responde, querendo sufocar Jesus. Querendo intimidar Jesus. E nós vemos que Jesus ficou ali na dele. Mas Jesus, irmãos, antes da mulher, ele queria tratar com aquela gente. Fala para o seu irmão, antes de ele tratar com qualquer pessoa, ele quer tratar com a gente primeiro. Comigo, com você.
Não tem essa conversa. Essa conversinha fiada. Entendeu? Deus tem que tratar com a irmã, hein? Bota o espelho. E olha para quem está no espelho. É essa pessoa que ele quer tratar. Ele estava querendo tratar com aquela gente julgadora, massa de manobra. Massa de manobra. Por quê? Porque vinha, fazia volume, fazia aquele motim, e aí aquelas pessoas que não tinham, que era convencido e persuadido por qualquer coisa, conforme é hoje, leva por vento de doutrina, e aí daqui a pouco faz aquela massa, e vem aquele comboio, vem a multidão dos acusadores. Tem gente ali que está ali, doido com uma pedra na mão. Por isso que Estevão, por isso que Jesus também vai dizer tais palavras semelhantes: Pai, perdoe, porque não sabe o que fazem. Apedrejaram Estevão. Por quê? Porque ele falou a verdade. Apedrejaram Estevão porque ele falou a verdade. E quantas pedras vão vir até você porque você é servo de Deus, porque você é filho de Deus, porque você vê que as coisas certas diante de Deus. Aleluias. Então o religioso, ele quer esconder o dano dele para debaixo do tapete. E nós vemos aqui que Jesus nada fala. Entenda isso. Diante de situações na sua vida, você não tem que falar nada. Você não tem que dar satisfação a nada. Sabe? Porque quando você dá satisfação em coisa que você não fez, você vai se enrolar. E as pessoas vão querer argumentar. Porque tem pessoas boas de lábia, de persuasão. Mas eu quero que você entenda que qualquer coisa que você for fazer, sabe que tem um Deus que está junto contigo, que é teu advogado fiel. É Ele que vela a teu respeito. É Ele que cuida de você. Quando estão pensando que vão tacar pedra, que vão te matar, Ele vai vir ali na hora certa e vai te dar o resgate. Eles não tinham ideia daquela resposta que eles iriam ter. E tu que dizes, insistiam para que Jesus falasse. E a gente vai ver o que aqui, irmãos. E diziam isto tentando tentar para terem com que acusar. Irmãos, tem certas coisas tem gente que está com a cabeça tão esclerosada, essa é a palavra, doida, que tudo aquilo que você for falar para ela, ela vai achar que você tem contra ela. Tem gente que, se você tiver de dar uma opinião, olha, vamos fazer isso aqui, vamos pintar essa parede de verde, ela vai falar assim, não, tem que ser azul. E com gente assim, você tem que falar, sabe o quê? Ao contrário com ela. Você tem que falar assim, olha, se eu falar verde, ela vai falar azul. Então, já que a verde fica mais bonita, então eu falei assim, por que não pinta de azul essa parede? Não, verde. Tem gente que você tem que ter esse jogo de cintura. Porque já criou um ranço contigo. Sabe por quê? Fala para o seu irmão aí para ele glorificar. Porque você é escolhido para Deus. Porque você é uma escolhida para Deus. Essa mulher era escolhida para Deus. Queria apedrejar. Mas Jesus estava lá na hora certa, cuidando de tudo, vendo os mínimos detalhes. Preste atenção no que eu vou falar. Ele cuida dos mínimos detalhes. Nada passa diante dos olhos de Deus. Estava vendo aquele coração cheio de ira, cheio de argumento humano. Queria pegar Jesus, queria acusar Jesus. Fala para o seu irmão aí. Será que tem gente que quer te pegar em acusação? Fala para ela aí. Hã? Claro que tem. Porque você é servo de Deus, você é um escolhido de Deus. Deus tem promessa na sua vida. Então vão te acusar até se você beber água, irmão. Até se você beber água. Se tiver ali olhando assim, olha, eu vou beber uma água. Por que ele bebeu água? Estava jogando a água fora, que desperdício.
reclama de tudo, vê defeito em tudo. Enquanto isso, Deus, ele te vê do jeito que você é. Amado de Deus, amada de Deus. Ele olha a gente de dentro para fora. As pessoas só olham a aparência. Não que a aparência não seja importante não, tá, gente? Porque tem gente que diz assim, não, Deus olha para o coração. Aí fica, sabe, tem cada coisa horrorosa que a gente vê por aí. Sabe? Coisa, sabe, não tem time, não tem senso crítico de olhar no espelho. Olha, eu sou um servo, então tem que, igual o evangelista fala, eu tenho que me ataviar para as pessoas olharem e verem que eu sou um servo de Deus. De dentro para fora, de fora para dentro. Vai a dica. As pessoas vão ver você. Então a gente olha que eles queriam acusar Jesus. Queriam ver um cisco ali em Jesus, mas não encontraram nada. E vamos adiante. Como insistia, versículo 7, na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Irmãos, eu fico olhando essa cena, fico visualizando essa cena e fico imaginando ali, camarada com a pedra na mão, cheio de pecado, de repente ter dormido com essa mulher também, a gente não sabe, vamos conjecturar aqui, vamos fazer uma analogia, uma comparação. Pessoas ali que era ladrão de galinha, tudo ali, sabe? E aí naquela hora estava com a pedra na mão. Aí todo mundo que estava com a pedra na mão olhou assim, calma aí, mas eu conheço o defeito dele. E eu também conheço o defeito dela. Essa daí é pior do que essa mulher que está ali. Na verdade era ela que tinha que estar ali. Ela também é pecadora igual aquela. E eu fico imaginando ali aquele zum no meio. Sabe? Ali, parece aquele mercado de peixe, todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí chega uma hora que eu fico imaginando, olha só, você não tem autoridade para jogar pedra nela, não. Quem vai ser o primeiro, irmão? Quem vai ser? Quem? Não tem. Porque Jesus, ele começou a tratar primeiro aquelas pessoas. Primeiro aquelas pessoas. Antes de qualquer coisa, o ensinamento aqui está dizendo, vamos tratar da nossa vida primeiro. Vamos tratar da nossa vida primeiro. Nós falamos de manhã aqui que todos os nossos telhados são de vidro. Eu não posso tacar pedra, nem grande, nem pequena. Por quê? Porque todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue do Senhor Jesus. Tem pessoas que acham que têm o direito de julgar. Você pode auxiliar, você pode ajudar, você pode auxiliar. Mas não julgar, não condenar. Porque Jesus, ele vai dizer aqui. Preste bem atenção. Versículo de número 8. E tomado a inclinar-se. Jesus, ele soltou a bomba da palavra ali, ele soltou a palavra ali e deixou eles à vontade. E tomado ali, voltou a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas palavras e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos. Você imagina na sinagoga, irmãos. Aquela galera já da antiga, sabe? Que inflamava a galera mais nova. Graças a Deus aqui não tem ninguém da antiga não. Todo mundo é renovado pelo Senhor Jesus, amém? Aleluias. Porque senão a pessoa se ofende. Não, pastor, eu sou velho. Você está me ofendendo. Não, você é renovado, avivado pelo sangue do Senhor Jesus. E essa galera que dava mais trabalho, sabe? Dava mais trabalho. Uma vez aqui estava falando na EBD aqui sobre algumas coisinhas, sobre novelas. E tinha uma novelinha lá da década de 80 chamada Tieta. E tinha a irmã dela que era Perpétua. Era uma carola da igreja. Aquela mulher era o diabo, em forma de carola.
chamava a irmã de prostituta, de tudo. Mas ela infernizava o padre, junto com as outras beatas ali. O que eu aprendi, irmãos, né? Vendo essa novela, não vejo mais. A última foi Celebridade. Nem sei quando isso aconteceu, Celebridade. Acho que 2002, não sei, né? Tem alguém aqui que gosta de ver novela? Aí, o que a gente vê nesse teor, as pessoas religiosas são o que dão mais trabalho para os pastores. As pessoas religiosas que se consideram mais santas na igreja são as que dão mais trabalho para os pastores. Porque elas se acham no direito de julgar todas as pessoas. E inflamam os mais novos. Inflamam os mais novos. Tem alguém velho aí? Não, né? Tem alguma perpétua aí? Não, né? Tem alguma Joana Fon aí? Não, né? Então, irmãos, aquela galera estava ali e ouvindo a palavra do Senhor, começaram a meter o pé. Porque de alguma forma foi tratado com Jesus ali. Jesus, ele deu um tapa de pelica neles, de leve. E aí chega uma cena importante. E erguendo Jesus, versículo 10. E não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Teus acusadores. Porque não era, os teus acusadores dá a entender que essa mulher já era acusada há muito tempo. Teu, meu, minha, um pronome pesado de possessivo, teus acusadores. E ela vai dizer aqui: ninguém te condenou? E ela: ninguém, Senhor. Aí eu fico prestando atenção. Eu sento, fico viajando na palavra. Fico imaginando, fico tentando entender a fala de Jesus diante desse contexto. Preste atenção, depois disso ele vai dizer assim: nem tampouco eu te condeno. A pergunta é, irmãos, se Jesus não te condena, se Jesus já te perdoou, por que receber a acusação de alguém? Nem tampouco eu te condeno. Mas ele vai e bota uma vírgula aí. Isso serve para todos nós. Para você que está me ouvindo. Para você que talvez entendeu que não tem mais salvação, não tem perdão, as pedras já estão amontoadas. O Espírito Santo está dizendo para nós: nem tampouco eu te condeno. Mas aí na vírgula ele vai advertir: vai e não peques mais. Porque se você pecar, vai vir os acusadores e vão te matar. Vão te consumir. Diante dessa fala, a gente leva para o nosso coração. E eu sempre tenho falado aqui, irmãos, Jesus, ele não é patenteado para os crentes. Tem muito crente que acha que Jesus é só dele. Jesus, ele não é dos evangélicos. Jesus é de todo aquele que nele crê. Jesus veio para todos. Jesus, ele veio para o bêbado, para o mendigo. Jesus, ele veio para o lunático, para o louco. Jesus, ele veio para o rico, para o pobre. Jesus, ele veio para todos. Muitos eram os discípulos de Jesus. Jesus tinha discípulo simples, mas Jesus tinha discípulo muito rico, como José de Arimateia. Por quê? Porque reconhecia Jesus como mestre. Discípulo é aquele que está sendo ensinado. Infelizmente a gente vê que tem muitas pessoas que não querem ser ensinadas. Já quer pular da primeira para a quinta série. E aí esquece que no beabá do evangelho
você tem que ter de escada em escada. No beabá do evangelho não tem barco a motor, o barco é remo. Por quê, pastor? Porque é assim que tem que ser. Vai encontrar dificuldade? Vai, mas você vai entender que Jesus, Ele está contigo. Ele está caminhando contigo. Ora Jesus vai estar no barco, ora Ele vai estar andando sobre as águas. Aleluia. Se Ele falar para você, sai do barco, e você pode vir que eu estou contigo, você sai, porque Ele vai fazer você caminhar. Mas tem uma coisa, não olhe para o vento, não olhe para a dificuldade, não olhe para a tempestade, não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias, preste atenção, estão fazendo muitas pessoas boas naufragarem. Não culpe as circunstâncias, tenha fé em Cristo, saiba que se Ele está falando para você caminhar sobre as águas, é porque Ele sabe que você tem potencial para caminhar junto com Ele. Ele vai dizer na palavra, aquele que crê em mim, coisas maiores farão. Por quê? Porque Jesus tem alegria em te ver fazendo a obra de Deus. Jesus tem alegria em ver você falando da palavra dele. Ah, pastor, mas tem muitas coisas, muito impedimento. Não, aí você tem que olhar para você, conforme ele tratou com a multidão. Porque muitas pessoas, ela coloca culpa em situações. Não. A circunstância faz parte do jogo. São etapas da nossa vida. E a gente tem que entender. Fale para o seu irmão, você nunca pode desistir. Diante das adversidades, diante das circunstâncias. Aleluia. Você é servo de Deus, você é filho. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Tem pessoas que vai colocar a culpa em tudo. Não, eu estou cansado, eu vou jogar tudo para o alto, pastor. Não, não jogue não, porque tem muita coisa que você já conquistou em Deus. Aleluia, a tua bênção está aí próximo. Você imagina, eu fico imaginando assim, olha, você está orando, está buscando, está na presença do Senhor. Não arrume desculpa, porque ele sabe, o diabo também sabe também. Ele coloca desculpa, ele vai colocando ali, sabe? Ah, fala isso, fala aquilo outro, fala aquilo outro. Olha, se ligar para mim, diga que eu não estou, sabe? Coisa desse tipo. É mais fácil dizer assim, olha, falar pro meu patrão assim, olha, Michel, se alguém ligar, fala que eu não estou, tá bom, tá bom. Alô? Ah, o senhor Henrique, olha, no momento ele não pode atender, tá bom? Tá. Liga. Depois de 4 horas, eu acredito que ele já está liberado, tá bom? Tá ótimo. Mas não deixe de ligar para ele, não. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Michel, você falou isso? Você acha que eu vou mentir? Você acha que eu vou dar legalidade para o diabo em relação a isso? Se você quer ir para o inferno, vai sozinho, xará. Então, às vezes, um simples faz. Ah, pastor, não fui porque... Pastor, estava cansado. Toma cuidado. E quando vir a prova, você não vai poder reclamar. Coloque o seu joelho em ação. Busque a presença do Senhor. Não fica choramingando com a vida, não, porque Deus está te abençoando e está te abençoando muito. Você está com saúde, está com vida. Ah, pastor, mas eu estou passando por isso ou aquilo, irmão. Tem gente que está passando por coisas piores. Você queria estar lá na Ucrânia? Meu irmão, o mendigo aqui está comendo filé mignon em relação lá, tá? Uma vez eu cheguei na rua, o camarada estava ali, olha, eu estou querendo almoçar. O camarada disse, olha, ontem eu comi frango, hoje eu quero comer a quentinha melhor, eu quero comer maionese, eu quero comer frango, carne assada. Olhei para ele assim na rua, meu irmão, a comida dele está melhor do que a minha. Então a gente tem que agradecer a Deus. Para a gente orar, fale para o seu irmão aí, se afaste de pessoas acusadoras. Porque pessoas acusadoras, elas estão sendo emissárias do diabo. Às vezes, sem saber, e outros sabendo. Por quê? Porque Deus ele tem bênção. Vamos imaginar, a bênção para chegar na sua vida. Você está orando, está buscando,
Tá na casa do Senhor, Deus está olhando para você. Daqui a pouco a bênção está subindo na escada. O diabo ele vai colocar alguma coisinha aqui. Ele vai querer parar aquele anjo conforme aconteceu com a oração de Daniel. Mas sede firme. A Bíblia vai dizer que em Jó 22, versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no seu caminho. Fala comigo. Seja firme, meu irmão. Seja firme, meu irmão. Seja firme, meu irmão. Aleluia, a luz vai brilhar no seu caminho. Aleluia.